Nem toda estrela nasce sob aplausos. Algumas surgem no silêncio, no frio, sozinhas. Kevin De Bruyne é uma dessas histórias. Rejeitado ainda jovem, abandonado por quem deveria estar ao seu lado. Ele nunca teve uma infância de vitrine. Cresceu calado, observando. E foi justamente esse silêncio que incomodou. Quando ainda era adolescente, sua família adotiva desistiu dele. Disseram que ele era quieto demais. Essa ruptura, que poderia destruir qualquer jovem, virou o estopim. Kevin não gritou, não implorou. Ele fez o que aprendeu a fazer desde cedo. Jogou bola. E decidiu que nunca mais voltaria para casa como um fracassado. 2 meses depois, a resposta veio em campo. 5 gols em um único tempo de jogo. O suficiente para conquistar sua vaga no time principal dos Rhein. A partir dali, o garoto que ninguém quis começou a escrever sua própria história. No Rhein, ele não era apenas um meia talentoso, era disciplinado, intenso, cerebral. Chamava a atenção pela postura, pela frieza, pela sinceridade até nas entrevistas, mesmo ainda muito jovem. E esse perfil, direto e decidido, logo atraiu olhares. Clubes europeus passaram a observar, mas foi a seleção da Bélgica que chegou primeiro. Aos 19 anos, Kevin De Bruyne vestia pela primeira vez a camisa da seleção principal. Jogando ao lado de veteranos, mostrando personalidade. Era só o começo. O mundo ainda não sabia, mas estava diante de um dos cérebros mais geniais que o futebol moderno já viu. Deixa o like, isso ajuda muito. Após se destacar no ranking e conquistar um título nacional, Kevin De Bruyne chamava a atenção de toda a Europa. Ele tinha talento, números e personalidade. Era o momento de dar o próximo passo. Em 2012, assinou com um dos maiores clubes da Inglaterra, o Chelsea. O mundo acreditava que aquele era o início de uma grande carreira internacional. Mas a realidade foi bem diferente. No elenco estrelado do clube inglês, Kevin teve poucas oportunidades. Foi logo emprestado para o Werder Bremen, da Alemanha. E foi lá, longe da mídia britânica, que ele voltou a brilhar. Gols, assistências, passes decisivos. Em pouco tempo virou peça fundamental do time alemão. Mas enquanto encantava em campo, fora dele, vivia um pesadelo. Sua então namorada o traiu com um colega de seleção, Thibaut Courtois. Uma traição dupla, pessoal e profissional. Kevin De Bruyne ficou devastado, não apenas pela dor emocional, mas pelo impacto na sua confiança e no seu foco. E mais uma vez, ele se calou. Mas, como sempre, seu silêncio não era fraqueza, era preparação. Retornou ao Chelsea com vontade de mostrar seu valor, mas não teve sequência. José Mourinho, técnico do time na época, não acreditava que ele se encaixava no elenco, e assim, Kevin foi vendido. Saía da Inglaterra com o rótulo de promessa que não deu certo. Era tratado pela imprensa como mais um jogador superestimado. Mas o futebol ainda reservava para ele uma nova chance, e dessa vez, ninguém seria capaz de ignorá-lo. Está gostando da história? Então já deixa o like. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais gente. Deixado de lado pelo Chelsea, Kevin De Bruyne desembarcou na Alemanha com algo a provar. Em 2014, assinou com o Wolfsburg, um clube que buscava se reconstruir na elite do futebol alemão. Para muitos, ele era apenas uma promessa frustrada. Mas em pouco tempo, tudo mudou. Com liberdade para jogar, confiança da comissão técnica e sem a pressão sufocante da mídia inglesa, De Bruyne explodiu. Seus passes rasgavam defesas. Suas assistências eram cirúrgicas. Sua leitura de jogo era impressionante. Ele não era apenas um meia talentoso. Era o cérebro de um time em ascensão. Na temporada 2014-2015, seus números foram impressionantes. 21 assistências e 16 gols na Bundesliga, uma marca histórica. Foi eleito o melhor jogador do campeonato alemão, superando nomes consagrados. O Wolfsburg terminou a temporada em segundo lugar, garantindo vaga na Liga dos Campeões.
Mais do que estatísticas, Kevin De Bruyne se tornava o símbolo de uma equipe que jogava com intensidade e inteligência. A Europa voltou a olhar para ele, mas agora com respeito. E quem viu primeiro foi o Manchester City. Em 2015, o clube inglês pagou mais de 75 milhões de euros por sua contratação. Era o segundo maior investimento da história do clube até então. A pressão era gigantesca. Mas dessa vez, Kevin De Bruyne chegava não como uma promessa, mas como protagonista, e ele estava pronto. Em 2015, Kevin desembarcava em Manchester com uma missão clara: justificar o investimento mais alto da história do clube até aquele momento. Não era apenas uma contratação, era uma reconstrução de imagem. Para muitos, ele ainda era o fracasso do Chelsea. Mas essa narrativa começou a ruir logo nos primeiros jogos. De Bruyne mostrou o serviço imediatamente. Gols decisivos, assistências majestais, uma visão de jogo que parecia funcionar em câmera lenta. Mas o grande salto viria mesmo em 2016. Foi quando Pep Guardiola chegou ao Manchester City e encontrou em De Bruyne o seu general em campo. Sob o comando do técnico espanhol, Kevin atingiu um novo nível de compreensão tática, intensidade e precisão. Se antes já era brilhante, com Guardiola se tornou essencial. Posicionado mais recuado, com liberdade para construir desde a base, Kevin virou o eixo de um time que redefiniu o futebol inglês moderno. Temporada após temporada, empilhou números absurdos: gols, assistências, passes-chave, liderança silenciosa. Em 2019-2020, venceu o prêmio de melhor jogador da Premier League, com 20 assistências, igualando o recorde histórico de Thierry Henry. E não foi apenas pela estatística, era pela forma, pela elegância, pela frieza, pela capacidade de dominar o jogo sem precisar gritar. Dentro de um elenco repleto de estrelas, ele era o cérebro, o maestro, o diferencial. Com Kevin em campo, o Manchester City se transformou em uma máquina. Campeonatos ingleses, Copas nacionais, campanhas continentais. E embora a Champions League tenha escapado por muito tempo, o respeito mundial já estava consolidado. Kevin, que um dia foi tratado como promessa frustrada, agora era a unanimidade. Um dos melhores meio-campistas do planeta. E ainda havia mais por vir. Fora dos clubes, Kevin De Bruyne carregava outro fardo: o de liderar uma das gerações mais talentosas da história da seleção da Bélgica. Ao lado de jogadores como Hazard, Lukaku, Courtois e Company, ele fazia parte da chamada geração dourada do futebol belga, um time que, para muitos, tinha tudo para conquistar o título mundial. E por um tempo, esse sonho pareceu possível. Na Copa de 2014, no Brasil, Kevin já era destaque. Jovem, técnico e decisivo, ajudou a seleção belga a chegar até as quartas de final. Mas foi na Copa de 2018, na Rússia, que tudo parecia pronto para acontecer. A Bélgica vivia a seu auge, e De Bruyne, mais experiente, era o cérebro da equipe. Depois de eliminar o Japão em uma virada histórica, o time encarou o Brasil nas quartas de final. E ali, o mundo assistiu a uma atuação de gala. Kevin marcou um golaço de fora da área e foi eleito o melhor em campo na vitória por 2-1. Parecia o ano da Bélgica, mas, como tantas vezes em sua vida, o final foi amargo. Na semifinal, contra a França, a equipe foi eliminada por 1-0, em um jogo travado, decidido numa bola parada. Mesmo com o terceiro lugar garantido, ficou a sensação de que escapou por pouco. Um detalhe, um passo. Em 2022, no Catar, a realidade foi diferente. O time chegou envelhecido e o sonho virou decepção. A Bélgica foi eliminada ainda na fase de grupos. O clima era tenso, as críticas internas aumentaram e Kevin, agora mais maduro, parecia carregar sozinho o peso de um ciclo que se encerrava. Mas nunca se omitiu. Continuou sendo o líder, o cérebro,
e o símbolo de uma geração que sonhou alto e chegou perto de fazer história. Após quase uma década de glórias no futebol inglês, Kevin De Bruyne começava a sentir o peso do tempo. Lesões passaram a ser mais frequentes, o corpo menos resistente. Mas a mente, essa seguia afiada. Em campo, sua inteligência ainda decidia jogos. Seus passes continuavam cortando defesas como navalha. Sua presença impunha respeito. Mas até os maiores sabem a hora de mudar. E foi assim que, após tantos títulos com o Manchester City, De Bruyne surpreendeu o mundo. Anunciou sua saída da Inglaterra. Não foi para a Arábia, nem para os Estados Unidos. Ele escolheu a Itália, mais precisamente o Napoli, clube apaixonado, símbolo do sul italiano, lar de uma torcida fervorosa e carente de ídolos desde os tempos de Maradona. Para muitos, parecia um recomeço estranho, mas para Kevin fazia sentido. Um novo desafio, um ambiente mais humano, um futebol que valoriza a técnica acima da velocidade. Era o cenário ideal para os últimos capítulos de uma carreira extraordinária. Em Nápoles, ele não precisava provar nada, apenas jogar. E, mesmo antes de estrear, a cidade já o abraçava como um filho adotivo. Os murais pintados nas ruas, as camisas nas lojas, os gritos nas arquibancadas. Todos reconheciam o tamanho do jogador que estavam recebendo. Kevin De Bruyne nunca foi de gritar, nunca precisou das câmeras ou dos discursos inflamados. Ele respondeu com bola, com calma, com precisão, com a genialidade de quem transforma um jogo com um toque. E agora, enquanto o mundo do futebol assiste ao crepúsculo de sua jornada, uma coisa é certa. O garoto rejeitado, que cresceu calado, que foi traído, subestimado, ignorado, terminou como poucos, aplaudido. Não por ser midiático, mas por ser brilhante. Essa é a história de Kevin De Bruyne. O maestro silencioso, a fúria contida, o gênio que fez do futebol a sua vingança. A história de Kevin De Bruyne é a prova de que o silêncio também pode gritar. E agora eu quero saber, você acha que ele é um dos maiores meio-campistas da história? Deixe sua opinião nos comentários, vou ler todos. E se essa jornada te tocou, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui, o futebol é contado com alma. Até a próxima!